Um amigo perguntou assim: o que você acha a respeito dos desigrejados? Bom, primeiro que eu acho que esse é um termo inadequado para ser utilizado como ele é utilizado. Geralmente esse termo é utilizado para pessoas que não se vinculam institucionalmente a uma determinada denominação religiosa. Então, por exemplo, se eu era batista e de repente eu não estou mais vinculado à igreja batista, se diz: esse cara é um cara desigrejado, porque ele não atende por nenhum rótulo religioso. Ele não é mais batista e também não atende por nenhuma outra denominação. Ele não é assembleiano, ele não é católico, ele não é absolutamente nada do ponto de vista denominacional. E é um termo equivocado porque igreja não é um local. Embora se popularizou assim, dizendo: olha, aquela é a igreja fulana de tal, aquela é a igreja fulana de tal, conceitualmente falando, é errado. Porque igreja é todo ente que foi alcançado pela graça de Deus, que se converteu ao Evangelho de Jesus, e esse alguém, então, esse ente se torna igreja. Igreja é um estado de ser, não é um local, não é um templo religioso. Então, desigrejado seria você deixar de ser igreja e não deixar de frequentar uma determinada agremiação religiosa ou deixar de se titular por aquele grupo religioso. Desigrejado, então, é alguém que conheceu o Verbo da vida, conheceu o Evangelho, creu no Evangelho, participou do dom celeste, mas foi deliberadamente abandonando o caminho da graça, abandonando o caminho de Deus, como diz lá no livro de Hebreus. É um apóstata da fé. Esse sim é um desigrejado, não é? É o cara que provou do dom celestial e deliberadamente crucificou outra vez o Filho de Deus. Do contrário, é alguém apenas que não está mais participando daquela denominação. Agora, para aqueles que ainda têm aquela velha dúvida: olha, se eu parar de participar de um determinado grupo, eu estou desconvertido, eu estou desviado, eu estou longe de Deus? É obviamente que não. O próprio Jesus não era vinculado a nenhuma instituição religiosa. Os apóstolos não criaram instituições religiosas. Isso aconteceu a partir do terceiro, quarto século, não é? Com Constantino, quando ele então oficializou o cristianismo como a religião do império. É ali que acontece a institucionalização das coisas. É ali que os grupos religiosos cristãos passam agora a ser reconhecidos como organizações perante o Estado. É dali para frente que as coisas acontecem assim. Assim como, na minha opinião, não há nenhum erro em se institucionalizar, minimamente falando, para desfrutar de algumas facilidades, vantagens e da democratização da administração dos recursos comunitários, eu não vejo nenhum mal, contanto que não caia no institucionalismo. Também, obviamente, a Igreja de Jesus não está presa a instituições religiosas, ela sobrevive para além desses processos institucionais. Então, é possível você se reunir informalmente, é possível você ter um grupo frequente que se reúne toda semana, ou um grupo que se reúna uma vez por mês, ou promoção de determinadas reuniões aqui e ali, onde você se convida para estar em determinados locais e aquele momento se transforma num culto coletivo a Deus, às vezes de forma espontânea, às vezes de forma preparada, organizada, ou formalizada ou não formalizada. Então não é isso que define
um ente igreja, não é? É igual uma pessoa perguntou assim para mim, mas você, agora que você não está mais vinculado a uma instituição religiosa, você não sente falta da comunhão? Ah, mas o que é comunhão para você? Comunhão é estar no mesmo lugar com a pessoa uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? É isso que é comunhão para você? Dá uma olhada, o que é comunhão? Comunhão é você estar unido no mesmo objetivo. E para estar unido no mesmo objetivo, você não necessariamente precisa estar fisicamente no mesmo lugar que determinada pessoa, uma vez por semana, por exemplo. Então, eu tenho pessoas que eu tenho comunhão profunda e que eu vejo uma vez por mês, por exemplo, não é? E nós participamos de experiências realmente relevantes da vida da pessoa e não necessariamente nós estamos reunidos toda semana. Comunhão está para além disso tudo. Você acha que as multidões que seguiam Jesus seguia Jesus o tempo todo? A mesma pessoa percorreu todos os lugares por onde Jesus passou? Ou eles iam até certo lugar, depois voltavam para casa para continuar o seu trabalho? Você acha que ter comunhão é estar no mesmo lugar uma vez por semana? Dê uma olhada, vê se tem comunhão de verdade na comunidade que você participa, apesar de você estar anos a fio indo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, uma vez por semana, 2, 3, 5 vezes. Muitas vezes há uma relação de desconhecidos, mesmo estando no mesmo lugar, porque comunhão implica intimidade, comunhão implica em transparência, comunhão implica em troca, em experiência de deixar ser, entre aspas, invadido pelo outro e também ter a alegria de participar da história de vida do outro. Então, se há isso, ainda que a pessoa esteja lá no Japão e eu aqui no Brasil, é possível experimentar a comunhão, é possível experimentar a troca, é possível ter sinceridade, transparência, aprender um com o outro. Os encontros humanos presenciais são importantes, eu vivo deles, eu faço sempre que posso. Toda semana, 3, 4, 5 vezes eu estou com pessoas, estou refletindo o Evangelho. É muito mais do que uma vez por semana. Por isso, respondendo a essa minha amiga, não, eu não sinto falta de comunhão, porque eu estou em comunhão. O grande problema é quando você acha que só há comunhão quando há uma instituição. O grande problema é quando você acha que vida com Deus só acontece no meio religioso que você participa. Daí você fica totalmente condicionado, totalmente aprisionado nesses eventozinhos que são promovidos por outros. Outros pensam as coisas por você, nunca parte de você a iniciativa de ir na direção do outro. Eu estou para além dessas coisas. Então, terminando essa resposta, desigrejado não é um termo correto para simbolizar aqueles que não estão vinculados à religião, a não ser que, de fato, estes abandonaram a fé. Mas aí, para você afirmar uma coisa dessa, você tem que conhecer muito bem a pessoa da qual você está querendo afirmar que é uma desigrejada. Você tem que acompanhar o dia a dia, que é onde a adoração acontece, em espírito e em verdade. Você tem que realmente ter um conhecimento bem profundo de alguém para dizer fulano de tal abandonou a fé. Agora, se o seu julgamento é apenas pela participação em uma instituição religiosa, pois então você vai rotular muitas pessoas, julgando-as pela aparência e pelos seus preconceitos, conceitos que deveriam, na minha opinião, ser muito melhor formulados. A vida fora desse aquário, aliás, o mar está fora desse aquário. É possível experimentar também a comunhão aí, é possível também ter momentos de experiências comunitárias com Deus e com o próximo dentro das instituições, claro que é. Mas adoração, os adoradores que o Pai procura não são os adoradores do templo ou do monte.
são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, Deus é espírito. E ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade.